o pilar da dedicação é uma autoavaliação, o convite dele é uma autoavaliação para o quanto eu me permito expressar dedicação naquilo que eu faço. Eu faço só o mínimo, eu faço de qualquer jeito, ou eu coloco energia, intencionalidade, dedicação. E, nesse sentido, foi acidental, mas pode desconsiderar, não foi intencional, não, quando eu vi a ligação estava acontecendo. Então, no pilar da identidade, no terceiro pilar da identidade, dedicação, a gente olha para o quanto você expressa a dedicação. A gente está na série de aulas, os 5 pilares da identidade. Nos 5 pilares da identidade, temos, recapitulando brevemente, o pilar número 1 é o da autenticidade, o número 2 é o da consideração, estamos no terceiro, que é o da dedicação. O quarto é a abertura ao novo, ou a resistência ao novo. E o quinto é a inteligência emocional, que é a integração desses 5 pilares. A referência para esses pilares, como essa é uma primeira aula de um conjunto de 10, então eu vou fazer essa recapitulação. A referência, de onde vem esses 5 pilares? Se você estiver assistindo no YouTube, ou no LinkedIn, ou no Instagram, você vai ver um QR Code aqui, mentoria, relações sistêmicas, 2 áreas da vida, e tem o QR Code, que você pode ler com o celular, ou colocar o endereço da página de mais informações para a mentoria. As 12 áreas da vida correspondem aos 12 signos do zodíaco, que são 12 áreas da vida. Os 12 signos são áreas da vida. É como se tudo de experiência humana se encaixaria nesses 12 signos. Então, e também são números as áreas da vida. Então, 1 e 7, 1 é a autenticidade, 7 é o outro relacionamento, daí consideração. 10 e 4, 10 é a missão, carreira, daí a dedicação. O 4 é família, segurança, daí a abertura ao novo ou resistência ao novo. E a interseção entre o eixo horizontal e o vertical, eu chamei de inteligência emocional. Então, esses são os 5 pilares. Iniciando o terceiro pilar o terceiro pilar da identidade, esse pilar é o pilar da dedicação, da responsabilidade, da realização. Nesse pilar, é importante considerar o seguinte: a gente tem os extremos. Um extremo da dedicação, da exigência, da tensão, da responsabilidade, e a outra extremidade, que é o da descontração, do relaxamento, da despreocupação. Aí a pergunta é: um dos dois é o certo e o outro errado? Como olhar para isso? Como entender? Bom dia, Eliane. Como entender? Será que o certo é ser exigente e fazer tudo certo, com tensão, pesado? Ou o certo é descontração, despreocupação e não fazer nada? Em outras palavras, o pilar da dedicação é uma reflexão, uma autoobservação para você perceber quanto de energia você coloca naquilo que você faz. Quando eu me refiro quanta energia você coloca naquilo que você faz, também é uma avaliação para quanto resultado você obtém com a energia que você coloca. Por exemplo, alguém pode colocar muito esforço numa atividade e obter um resultado mínimo. Uma outra pessoa pode pôr uma energia mínima e obter um resultado muito maior. E nem sempre as pessoas param para avaliar isso. Como tem sido o resultado que eu obtenho das coisas que eu faço? Será que eu otimizo o meu tempo? Será que eu otimizo a minha energia? Se a gente está no automático, viver no automático é só ir fazendo as coisas, sem parar para avaliar, sem parar para se observar, sem parar para se questionar. Será que faz sentido? O pilar da dedicação, da realização,
ele convida você a pensar o equilíbrio entre tensão e descontração está me atendendo? Ou seja, se eu coloco energia demais, pressão demais em algo que é frágil, quebra. Se eu coloco energia de menos em algo que é pesado, eu não consigo fazer nada. Então, eu preciso ter consciência para ajustar a forma como eu me relaciono com o que eu faço. E o que eu quero dizer é, se eu estou no automático, sem avaliar, faz sentido o que eu estou fazendo? Eu realmente estou fazendo algo que faz sentido para mim? Ou eu estou fazendo algo porque eu estou fazendo, não tenho outra opção? Se eu estou fazendo algo que não faz sentido, o que faria sentido se eu fizesse? Parar para pensar o que faz sentido para você, ou o que você faria que te traria mais satisfação, caso o que você faz não traga. Às vezes é o como, às vezes não é mudar de atividade, às vezes não é mudar o que você está fazendo. Quando eu digo mudar o que você está fazendo, pode ser trabalho, pode ser relacionamento, pode ser cidade, pode ser país, ou seja, independente do que seja que você está fazendo. Tudo na vida a gente pode ter uma dedicação ou não. Normalmente a nossa prioridade, a forma como a gente prioriza aquilo que é importante, normalmente a gente se dedica mais. O problema é quando a gente diz que algo é importante e a gente não corresponde, ou seja, a gente não atende a nossa expectativa. Eu posso dizer que algo é importante para mim e não usar energia nenhuma naquilo ou usar o mínimo de energia. Aí a pergunta é, será que o que eu digo que é importante é o importante? Exemplo, alguém pode dizer que a família é importante, mas pode dedicar todo o tempo ao trabalho, ou o inverso. O trabalho é importante, mas frequentemente deixa o trabalho para cuidar de outras questões. E aí a pergunta é, como saber aquilo que é de fato importante? Normalmente é aquilo que a gente mais coloca energia. Então, se você avalia o seu dia, o seu tempo e a sua energia está mais empenhada no quê? É certo que o trabalho toma pelo menos 8 horas do dia, ou até mais, incluindo o tempo para chegar e voltar. E o tempo que sobra fica para si e para a família. Muitas vezes o tempo para si nem tem, porque fica voltado para a responsabilidade e família. Olhar para isso, olhar para essa dinâmica do fazer, do realizar, permite você ajustar. Ajustar significa, será que eu estou levando a minha vida de uma forma que faz sentido ou eu estou no automático? O que eu quero dizer é, às vezes a gente assume uma responsabilidade que gera outra responsabilidade, que gera outra responsabilidade, que gera outra, e daí não sobra tempo para outra coisa. É como se a responsabilidade assumida cria mais uma, e essa responsabilidade cria mais uma, e essa cria mais uma, e daí você não está mais escolhendo o que fazer. As pessoas, as circunstâncias estão escolhendo por você. Normalmente, quando a gente não está escolhendo, alguém está escolhendo pela gente. E pode ser que isso seja uma causa de sofrimento. Uma causa de sofrimento é quando a gente ignora o que a gente sente, ignora o que a gente precisa, ignora o que a gente valoriza e fica fazendo coisas porque as coisas estão demandando. E muitas vezes o pensamento pode ser que se eu não fizer, eu vou desagradar as pessoas. Como que eu abro mão dessa responsabilidade? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, a questão principal seria aprender a ouvir e confiar nas emoções. Se a gente não reconhece o que a gente sente, se a gente não valida o que a gente sente, é desperdiçar, é deixar de usar um recurso interno. As emoções são esse recurso. As emoções trazem uma informação sobre
O que vai dar mais satisfação? Existem interferências, claro. Por exemplo, as feridas emocionais são interferências entre nós e as nossas emoções. Então, as dores passadas, as experiências passadas, elas interferem, elas dificultam a nossa relação com o nosso eu emocional. Se existe uma tristeza acumulada, uma tristeza grande que eu não sei cuidar, como que eu vou entrar em contato com as minhas emoções de forma a receber informações dela? Tem uma dor no meio, eu vou receber a dor. O que eu quero dizer é, eu preciso cuidar das feridas emocionais, eu preciso cuidar da tristeza. Cuidar do eu emocional que está triste é acolher, é aceitar as emoções, é dar cuidado, é se dar tempo, é fazer essa revisão, essa reavaliação que eu comentei. Então, sobre a dedicação, a pergunta para você avaliar a forma como você tem levado a vida é: ao que eu estou me dedicando? Aí eu falei da contradição. Alguém pode dizer que o trabalho é importante, mas todo o tempo existe interferência de amizades ou de família. Entende? Eu digo que o trabalho é importante. Eu digo que eu quero desenvolver a minha carreira, a minha empresa. Eu preciso investir nisso. Só que se eu avaliar, eu estou permitindo várias interferências no meu horário de trabalho vinda da família. Isso é frequente para quem trabalha de home office. Então, o que é importante para mim? É importante para mim o trabalho, de fato, ou, ou nesse caso, a família? Como que eu posso organizar ou disciplinar? Às vezes, a falta, a portal Iluminar escreveu a verdade. Às vezes, a falta de posicionamento, de organização, de disciplina,